Perfeito. Deixa eu começar a gravar, que a gente Já está faz. gravando já. Está gravando? Então, bom dia, não é, a todos. Nós iniciamos agradecendo a participação, não é, de todos, em especial, evidentemente, não é o, o aceite, né, do Dr. Luiz Otávio Small dos Santos, muito, não é? Nós agradecemos profundamente, viu, a sua disponibilidade, o seu tempo, não é? Ficamos muito felizes, não é? E o doutor Luiz Otávio vai fazer, não é, a sua palestra. Nós estamos hoje no 21º webinar do nosso PH 48.1, não é, que tem por título, não é, caracterização e simulação de reservatórios, energias renováveis e tecnologia ambiental. Então, eu passo para dar continuidade aos trabalhos, não é, ao nosso pesquisador visitante Alain. Por favor, Alain, dê continuidade aqui aos nossos trabalhos de hoje. Bem, bom dia a todos mais uma vez. Gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Schumol ter aceitado o convite, né? Também ao professor Darlan por ter recomendado a participação dele. E agora eu vou falar um pouco então sobre o currículo do nosso palestrante, um resumo bem rápido. O Dr. Luiz Schmoll, ele possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, a UNB, possui mestrado profissional em Gestão Empresarial pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, possui mestrado em Estruturas e Construção Civil pela UNB, obtido com o título de dissertação Propagação de fissuras em placas, uma abordagem utilizando o método dos elementos discretos. Também possui doutorado em Engenharia de Petróleo pela The University of Texas at Austin, com o título de tese Development of Multi-Formulation Compositional Simulator. É engenheiro de petróleo na Petrobras e atualmente exerce o cargo de gerente geral. Bem, vale ressaltar que essa palestra é de grande valia para o nosso programa e vai agregar bastante conhecimento aos nossos membros. Atualmente, o PRH 48.1 possui 11 bolsistas de graduação, 5 de mestrado, 2 de doutorado e 1 de pós-doc. E outros bolsistas estão entrando agora nessa nova leva que a gente teve de editais. Dentre esses bolsistas, 5 trabalham na área de simulação numérica aplicada, né, e fluxos e meios porosos, que é voltado para essa palestra, e outros 4 bolsistas atuais, eles trabalham também na área voltada a petróleo. Certo? Então esperamos que esse webinar vai ajudar bastante tanto os bolsistas como os professores, os docentes que atuam nessa área do nosso programa. Gostaria de lembrar a todos, né, que ao final da palestra, os membros da conferência, bolsistas e convidados, podem abrir o microfone para fazer perguntas, né, ao palestrante, e também que o palestrante tem em torno de 30 a 45 minutos para apresentar, e a gente vai ter em torno de 30 a 40 minutos no final para perguntas, né? Bem, então agora eu gostaria então de passar a palavra ao nosso palestrante, o Dr. Luiz Moll, para que ele possa então compartilhar a sua tela e apresentar a sua palestra. Obrigado. Bem, obrigado, Alan. Obrigado, professor Antonino, professor Darlan. Para mim, assim, é uma grande alegria receber esse convite e participar aqui com vocês desse momento aqui, né? Assim, estar ali contribuindo com as universidades, para mim é quase como assim, eu considero que um pagamento de uma dívida, né, dado que a gente que passou aí por tantos anos, né, junto com vocês, lendo os papers de vocês, estudando com vocês e recebendo esse conhecimento que vocês construíram. Então, assim, ter a oportunidade, né, de voltar e tentar contribuir de alguma forma, como eu falei, eu considero até como um pagamento, realmente um pagamento justo aí, como uma contribuição que foi um retorno à sociedade, né? Então, estar aqui com vocês, para mim, é um momento de muita alegria, tá? Assim, eu fui convidado, né, assim, especialmente
a pesquisa que eu desenvolvi durante o meu doutorado, né, que é a respeito da simulação composicional. Aí depois que eu voltei para o Brasil, ainda continuei atuando durante um determinado período nessa área, né, bem na área técnica, e depois atualmente, né, eu estou na área mais de gestão, né, área gerencial da Petrobras, mas ainda tenho atuado, eu estava até brincando com a professor Antonino, né, que é quase que um hobby, né, a parte de você poder atuar na área técnica também, realmente é algo, poder contribuir, estar ali aprendendo mais, né, desenvolvendo um pouco mais a área, sempre assim, é um prazer, né, depois que você passa tantos anos, acaba que assim se torna parte da sua vida, né? Então tenho atuado aí nos momentos possíveis, né? Eu atuo principalmente agora recentemente teve um colega nosso da Petrobras, ele foi fazer o doutorado dele, eu era co-orientador, e alguma parte do que eu vou falar aqui hoje até tem bastante relacionado com o trabalho que ele desenvolveu, tá, pessoal? Então, assim, para começar, antes de eu compartilhar minha tela aqui, eu queria primeiro conversar com vocês a respeito da simulação de uma forma mais ampla, tá? Para depois a gente passar aí para o debate mesmo, né, do que eu trouxe aqui, do material que eu trouxe para compartilhar com vocês. Então, a simulação, né, a simulação de reservatórios, como a gente chama, que ela busca descrever, né, de forma numérica o comportamento do fluxo de meios porosos. No nosso caso aí, na indústria de petróleo, a gente busca descrever aí o fluxo de óleo e gás nos meios porosos, e é uma ferramenta importantíssima para a gente buscar aí os melhores projetos, para a gente descrever descrever da melhor forma possível, prever da melhor forma possível o comportamento dos meios porosos, com o objetivo de otimizar, né, e capturar o máximo possível de valor dos nossos projetos, tá? Esse é o grande objetivo dessa nossa grande área aí, que é a simulação de reservatórios. E dali, pessoal, todo o processo toda a cadeia produtiva de óleo e gás, ela parte dessa coisa tão assim, que para a gente aqui no nosso dia a dia, parte disso aí. A gente que define, né, nós, como responsáveis ali pela simulação de reservatórios, a gente descreve, a gente dá para as outras áreas as melhores locações, onde são os melhores pontos para perfurar os nossos poços, né? Tanto os produtores quanto injetores. Dali, da simulação de reservatórios, saem as nossas reservas, né? O que nada mais é do que o volume de óleo recuperável economicamente, né? Das nossas jazidas, e toda a cadeia, então tudo é lastreado nessa nossa atividade, tá, pessoal? E aí, partindo para a coisa mais, assim, aprofundando, né? Existe, dentro da simulação de reservatórios, existe uma sub-área, né, se a gente pode chamar dessa forma, que é a simulação composicional. A simulação composicional, na verdade, ela abarca o que a gente chama de simulação black oil, né, que é aquela simulação convencional, que a gente não inclui a termodinâmica, não inclui a descrição da troca de massa entre as fases do fases do nosso sistema, né? Simulação black oil, na verdade, é um caso particular de uma simulação composicional, mas assim, acaba que a gente
de uma forma geral, a gente divide, né? A gente meio que divide o que a gente chama de reservatórios com comportamento black oil e reservatórios com comportamento composicional. E por quê? Aí o porquê da gente, já que o black oil poderia ser um caso particular e a simulação composicional já abarcar o black oil, por que não a gente não resolver tudo com a simulação composicional? A questão é muito simples. A simulação composicional, eu estou ali, dado que eu quero capturar a troca de massa entre as fases do meu sistema, eu descrevo uma equação de balanço de massa para cada um do que a gente chama pseudocomponentes, que são um agrupamento de componentes do nosso sistema, e com isso eu aumento significativamente o número de equações do meu sistema. Então, para uma simulação black oil convencional, a gente tem 3 equações, né? Uma equação para a fase oleica, uma equação para a fase gasosa e uma equação para a fase aquosa. No caso de uma simulação composicional, a gente vai ter 2 NC mais 4 equações, que no final, depois de alguma manipulação, a gente fica com NC mais 1 equações, onde NC é o número de componentes. Então, 2NC mais 4, pensando aí num sistema com 7 componentes, por exemplo, a gente já vai aí para 2 vezes 7, 14, mais 4, 18 equações. Essas 18, como eu falei, depois de alguma manipulação, a gente consegue reduzir o que vai ser resolvido lá no nosso solver linear, no caso, que a gente vai mandar especificamente para o jacobiano e vai resolver, né, no nosso solver linear, para NC mais 1 equações, ainda assim, de qualquer forma, para um sistema com 7 pseudocomponentes, a gente fica com 8 equações a serem resolvidas. Comparado com as 3, obviamente, aí, pelo que vocês bem conhecem, né, o tempo de simulação é proporcional ao quadrado do número de equações, então é um problema exponencial, quer dizer, é menos do que isso, vocês sabem, mas enfim, simplificando, sendo ao quadrado do número de equações, a gente está indo aí para um modelo, né, que ele roda aí, vocês veem, é mais do que o dobro, né, quase o triplo de equações. Então a gente vai rodar pelo menos aí 9 vezes, quer dizer, um pouco menos que isso, mas a gente pode simplificar aí para 9 vezes mais, o custo computacional se torna 9 vezes maior do que o que a gente teria num sistema black oil, né? Então por isso que a gente tem a gente tenta usar a simulação composicional nos casos que realmente ela é necessária. E aí, que casos são esses, né? Como eu falei, é onde a gente tem, de uma forma assim mais, eu acho que a melhor definição para isso aí é o seguinte: quando a composição global do nosso sistema, ela se altera de uma forma significativa ao longo do tempo. E o que é mudar a composição global do meu sistema ao longo do tempo? Por exemplo, se eu injetar um gás diferente com uma composição que seja muito diferente da composição do meu sistema original, esse gás ele vai interagir com o fluido que está ali no meu meio, né? E as frações molares que estão no sistema original vão migrar para esse novo fluido que a gente está inserindo no meu sistema. Vai ter troca de massa, né, entre esses 2 fluidos ali que estão agora interagindo, e consequentemente a composição do meu meio vai se modificar de tal forma que o comportamento, para eu conseguir prever adequadamente as propriedades, o comportamento daquele meu novo sistema, eu necessariamente
preciso buscar uma formulação que seja mais precisa, que capture esse tipo de comportamento, tá? Então, até eu costumo dizer que a simulação composicional, ela tem ela tem um cérebro e o coração, tá? Dois grandes órgãos aí, vitais. O primeiro órgão vital que escolham aí, pode ser o cérebro ou o coração, os dois são tão importantes quantos, é a parte de fluxo no meu sistema, que é descrito pelas equações de balanço de massa, que são as mesmas equações que a gente resolve num sistema Black Oil. E o outro órgão vital, né, que aí seria o outro, né, se um foi o cérebro, agora é o coração, é a parte termodinâmica, que aí é descrito utilizando um algoritmo bastante conhecido, principalmente aí na engenharia química, né, a termodinâmica aplicada à engenharia química, que é o chamado FLASH. O FLASH, esse algoritmo, ele nada mais faz do que o seguinte: dado uma condição de pressão, temperatura e composição global, eu insiro essas informações para esse meu algoritmo e ele me dá como resposta a composição, no caso, as frações molares que estão ali, que vão estar na fase oleica, na fase líquida, e as frações molares que vão passar para a fase gasosa, né? Então, eu dou uma composição global, uma condição de pressão e temperatura, e ele me devolve quais são as frações molares da fase líquida e da fase gasosa. Então, esses dois órgãos vitais aí que eles vão simultaneamente estarem ali resolvendo o meu sistema, tá? Então, era isso, pessoal. E, mais uma vez, assim, é muito importante, né, uma grande mensagem aí que a gente tem que ter em mente da questão de resolver o sistema numericamente, né, utilizando um modelo. Eu gosto muito da frase uma frase famosa do George Box, não sei se vocês já ouviram. Ele diz o seguinte: all models are wrong, some of them are useful. Então, é nossa responsabilidade tornar o nosso, assim, colocar todos os elementos o mais simples que a gente possa deixar para que aquele nosso modelo seja useful. Que também não adianta, e aí eu vou falar isso na sequência, não adianta a gente ter um sistema extremamente sofisticado, com um número de equações que seja muito acima da nossa capacidade computacional e que com isso a gente demore um tempo muito exagerado para resolver, porque esse nosso sistema a gente precisa resolver ele assim inúmeras vezes para chegar naquele nosso primeiro objetivo, que é otimizar o nosso sistema, otimizar o nosso projeto. Então, para resolver inúmeras vezes, a gente precisa que o nosso sistema ele seja resolvido de forma rápida o suficiente para dar as respostas e ele se tornar, como eu falei, useful, né? Então, ele, apesar de ser wrong, né, de ter as suas imperfeições, isso aí, todos os modelos têm as suas imperfeições, têm as suas simplificações, a gente tem que torná-lo useful, né? Dar a resposta que seja que nos agregue valor e também que dê algum insight que a gente possa utilizar no nosso projeto e também, mas que aquela informação seja suficientemente precisa para que a gente tenha confiança naquela resposta. Bem, vou compartilhar finalmente aqui a minha tela, pessoal. Eu vou só pedir que vocês me confirmem se chegou, se vocês estão vendo aí a primeira tela, desafios e possíveis soluções na área de simulação de reservatórios. Oi, Luiz, estamos vendo sim. Se puder só esconder a barrinha que fica embaixo. Prontinho. Tá. Deixa eu só ligar aqui também
o apontador para facilitar, pronto. Então aqui, pessoal, eu vou falar assim, de uma forma, como o nosso tempo é bem curto, então eu vou falar de alguns aspectos aí, alguns aspectos de pesquisa, né, que eu me envolvi agora mais recentemente e até coisas anteriores da época do meu doutorado. Compartilhar com vocês são problemas assim que, apesar de até já terem sido resolvidos de alguma forma, ainda são questões em aberto na nossa área, porque são questões que a pesquisa ainda precisa desenvolver para que a gente consiga realmente chegar no ponto que a gente quer, né? Que é assim, resolver de uma forma rápida o suficiente, precisa o suficiente para dar a nossa resposta naquela linha do useful, tá? Então, como eu falei, eu vou falar assim, apenas de alguns, né? Vai ser um escopo aqui bastante reduzido, né? Não tem como a gente entrar aqui e ser pretensioso de achar que vai falar de tudo, tá? E aí eu vou começar, pessoal, o primeiro desafio que eu queria compartilhar com vocês, eu falei bastante dessa questão de performance, né? Eu até falei da questão do porquê da gente ter duas abordagens, né? A abordagem Black Oil, que é uma abordagem mais simplificada, mas é uma abordagem que, para alguns casos, quer dizer, para vários casos, ela dá uma resposta suficientemente precisa que atende às nossas necessidades, tá? Então, a gente tem um primeiro grande problema aqui que a gente precisa representar de forma o mais precisa possível, que a gente capture com o maior nível de detalhes possível as heterogeneidades do meu sistema. A geologia do nosso sistema é um sistema bastante complexo, né? Um sistema heterogêneo, anisotrópico, vocês conhecem bem, bastante complexo, a gente precisa capturar isso o mais detalhadamente possível. Só que isso aí tem um custo, o custo é a eficiência computacional, tá? A gente ganha na representação geológica, mas a gente perde na eficiência computacional, a gente tem um custo computacional associado. E o que a gente faz? Para isso, a gente utiliza modelos mais grosseiros, a gente perde um pouco desse detalhamento, né? A gente perde um pouco da representação geológica, mas a gente ganha em desempenho computacional. Por outro lado, a gente paga um preço aí, que é a gente ter menos detalhes, a gente perder alguns fenômenos que estão ali no nosso sistema, tá? Então essa aí é uma questão assim que desde sempre esteve em aberto, desde que a simulação, né, essa área de modelagem numérica passou a existir, se tornou um problema a ser resolvido e continua em aberto. Então a gente tem aí 60, 70 anos de histórico e essa situação continua em aberto e a gente continua buscando novas formas de melhorar de ganhar desempenho, mas sem perder na representação geológica, tá? E o problema é basicamente esse, né? A gente parte de um modelo refinado, né, com uma representação geológica bem detalhada, né, com um número de células bastante elevado. Só que para a gente conseguir ter uma resposta num tempo que seja adequado para as nossas necessidades, a gente faz um upscaling do nosso modelo. Então, cada uma das células, você vê aqui, pegando um pedacinho, aqui a gente faz bem grosseiramente falando, é como se fosse uma média, na verdade é realmente uma média, né, das propriedades que estão ali, e a gente adota como sendo verdadeira esse novo subsistema aqui como sendo representativo desse sistema anterior aqui, né? Então a gente faz esse processo e, obviamente, olha só para essa parte aqui, né? Esses detalhes aqui são todos perdidos
e aqui, da mesma forma, né, ver essas camadas aqui, todo esse detalhamento, tudo isso é perdido quando a gente faz esse processo de upscaling, tá? Então, o primeiro desafio aqui, né, a ser superado, né, desde sempre, como eu falei, desde sempre, é um problema nosso, da nossa área, é essa questão de representar as heterogeneidades de forma adequada para capturar os fenômenos de pequena escala, né? E quando a gente não faz isso, a gente artificialmente observa um aumento na eficiência de varrido, a gente observa um comportamento mais otimista, como eu vou mostrar para vocês na sequência. Então, esse aqui é o nosso problema, né? Pegando aqui uma das camadas daquele modelo ali que eu mostrei para vocês. Observem aqui que a gente tem uma sequência de canais aqui, né? Uns canais de alta permeabilidade, né? Para esse sistema deposicional que está aqui representado. Percebam que aqui a gente está com esses poços produtores aqui, né, nessa minha representação, e um poço injetor aqui no centro do meu sistema. Então eu estou injetando água e ao longo do tempo aqui eu estou pegando 3 diferentes time steps. Observem que primeiramente aqui a água já chega de forma bem rápida, né, dado esse conjunto de canais aqui, chega de forma bem rápida nesse primeiro poço P3. Isso se desenvolve aqui também para o P2, P4 e assim sucessivamente. E quando a gente faz o upscaling desse nosso sistema, para os mesmos time steps, observem que, olha só, aqui a gente ainda não, dado, né, que a gente perdeu muitos detalhes aqui do que seria a nossa geologia, observem aqui que a gente já, para o mesmo time step, a água não chegou nesse P3 aqui. Foi chegar nesse próximo time step aqui, quando já deveria ter chegado no P2. E aí, só depois, no último time step aqui, que aí sim a gente conseguiu, a água finalmente chegou nos outros poços ali, que como deveria ter chegado bem antes, como a gente viu no slide anterior, tá? Então, percebam, né, pegando aqui algum detalhe, né, a gente vai pegar um exemplo. Olha só a diferença do que era, do que era anteriormente, né, do que era o nosso sistema, para o que se tornou posteriormente. Isso aí, a gente pode pegar esse detalhe, né, e assim, separá-lo, o modelo fino e o modelo grosso, como é que a grande diferença que a gente tem em termos de representação, né? E basicamente isso ocorre, como eu já falei, por conta desse nosso processo de upscaling, né? Esse nosso processo essa nossa necessidade de fazer o upscaling do modelo, né? De pegar o nosso modelo super refinado, dado que a gente não tem capacidade computacional suficiente para resolver o nosso sistema com todas as equações, dado que aqui para cada célula, né, relembrando, se a gente tiver num sistema composicional, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que resolver NC mais 1 equações, só que é NC mais 1 equações para cada volume de controle, certo? Então, assim, para cada bloco desse aí vai ter NC mais 1 equações. E aí, lembrando daquela regrinha do exponencial, cada vez que a gente dobra o número de células, a gente aumenta por volta, né, simplificando, por volta de 4 vezes o tempo computacional, né? Então, esse negócio explode de forma muito rápida, tá? Então, para isso, a gente faz aquele nosso agrupamento, conforme eu falei. E aí, eu vou mostrar um exemplo de solução para isso. Não é a solução, é uma das soluções propostas, né? Isso aqui está no trabalho como eu falei, de um colega aqui eu tive a honra de ter sido co-orientador do doutorado dele, né? O Vitor Rios. Depois eu posso passar a referência para vocês. A proposta dele, basicamente, é utilizar um sistema composto, né, um sistema de dupla permeabilidade para resolver esse problema, tá?
E aí, basicamente, né, o algoritmo, né, eu não vou passar aqui assim, com muito detalhe, mas basicamente o algoritmo ele tem uma grande proposto pelo Vitor Rios, ele tem uma grande vantagem dele fazer todo o processo, né, de tudo isso no modelo estático. Ele não precisa rodar o modelo fino para poder capturar essa para poder aplicar, né, aplicar a solução que ele tá propondo para chegar num sistema que tem um nível de uma solução muito mais rápida, mas sem perder tanto na questão geológica como foi falado, né? E aí a primeira coisa que ele desse algoritmo, né, dessa metodologia que ele propõe, a gente pega o nosso sistema original, né, o sistema fino, e faz esse gráfico, né? O sistema uma famosa F contra C, né? O Cumulative Flow Capacity contra Cumulative Storage Capacity, ou seja, aqui nesse gráfico ele está falando o seguinte: eu tenho 10% do meu sistema já é responsável pelo fluxo de 75% do meu fluxo, ele ocorre em 10% do meu volume poroso. Tá? Basicamente é isso, né? Simplificando. Isso aí vocês podem pegar o livro do professor Lake, né? O professor Larry Lake. É um livro também bastante famoso na nossa área. Ele descreve bem como você gera, né, esse tipo de gráfico, e isso aqui é bastante útil para medir o nível, o grau de heterogeneidade do nosso sistema. Tá? Então, conforme eu falei, parte do sistema original, e do sistema original a gente seleciona, né, um nível um determinado nível de complexidade não, de contraste, vamos colocar dessa forma. Então, nesse caso aqui, a gente está dando o exemplo de 75% de F, né, o flow capacity igual a 75%, esse passa a ser o meu sistema principal, que é o sistema por onde a maior parte do fluxo ocorre. E a parte que são percebam que são essas cores mais quentes, né, que é onde tem essas maiores permeabilidades. E as cores mais frias, que é onde o fluxo ele ocorre de forma muito mais lenta, passa a ser o meu sistema secundário. E aí, aqui e além disso, o Vitor, ele propõe também além dessa seleção, desse critério global, ele propõe um critério local de seleção para a construção do meu modelo de dupla permeabilidade, né, utilizando para cada um das minhas células que estão sendo upscalados, eu faço um diagrama de Lorenz, também bastante conhecido, né? Isso aqui é uma forma também de medir o nível de heterogeneidade através do coeficiente Lorenz, né? Aqui, esse coeficiente de Lorenz varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, mais heterogêneo, né? E aí, mais uma vez, né, utilizando para um F igual a 75%, a gente seleciona o que é o meu sistema principal e o meu sistema secundário. E com isso, algumas células que não tinham sido selecionadas para o meu sistema principal, isso aqui seria para o critério global, e depois, utilizando também o critério local, algumas células, né, estão aqui até iluminadas, né, assim, com highlight nos pontos onde algumas células foram trazidas também
pro meu sistema principal. Então aí eu passo a trabalhar, em vez de trabalhar com o meu modelo, o meu modelo de um único sistema de porosidade e permeabilidade, eu passo a trabalhar, capturar aqueles meus canais de alta permeabilidade, eu capturo eles utilizando um modelo de dupla permeabilidade, tá? Então o meu sistema aqui, que está em branco aqui, que é o meu sistema principal, eu utilizo um sistema como se fosse um sistema de dupla permeabilidade para capturar isso. E aí eu não vou entrar no detalhe aqui, isso aqui são só utilizando métodos de upscaling, né, para eu poder fazer esse aqui, Cardwell Parsons, é bastante conhecido na literatura, né, antigo, bastante conhecido, inclusive incorporado aí ao Petrel, os principais softwares aí de modelagem geológica, eles utilizam essas metodologias para fazer o upscaling, tá? E aí aqui mostrando o que seria o meu upscaling tradicional, tá? E aí mostrando o que seria a proposta do Vitor Rios, que eu utilizo um sistema de 2Φ 2K, né, um sistema de dupla permeabilidade, para poder capturar aquelas heterogeneidades. Então percebam que essas partes mais quentes eu estou capturando no meu sistema, o que seria, né, o meu pseudo-sistema de fraturas, né? A gente utiliza muito essa metodologia de dupla permeabilidade para modelos naturalmente fraturados, para sistemas naturalmente fraturados, tá? E aí percebam, isso aqui é simplesmente já o resultado da aplicação dessa metodologia. Percebam que a gente tem um ganho de qualidade na resposta significativo. Eu torno a minha resposta muito mais useful. Percebam aqui, ó, que a água demoraria, isso aqui a gente está falando, né, em preto, de fator de recuperação, né, e em vermelho a gente está falando de RGO. Percebam que para esse sistema aqui eu começo a perceber um aumento do RGO de forma bastante ruim e otimista para o meu sistema, porque demora muito mais tempo para eu começar a perceber o meu aumento do RGO, o que está errado. Ou seja, eu estou injetando gás no meu sistema e esse gás demora muito mais tempo para chegar aos meus postos produtores, tá? Então estou tendo uma resposta otimista e com isso, né, acaba que eu percebo um aumento no fator de recuperação por conta disso, para uma mesma quantidade de volumes porosos injetados. E aqui só mostrando os porquês aqui, né? Olha só, isso aqui, no caso aqui, a figura A seria para um determinado time step, qual seria a saturação de gás no modelo fino. Percebam aqui que essa é a representação a representação quando eu trago do fino para a escala grosseira. Então, simplesmente eu fiz uma média, né, das saturações, capturando aqui, trazendo para a escala grosseira. Esse sistema C aqui seria se eu simplesmente fizesse um upscaling tradicional e rodasse meu sistema. Percebam que o gás que está sendo injetado nesse injetor aqui do centro, ele não chegou ainda a esses produtores, conforme eu já tinha previsto aqui no meu modelo fino. Quando eu faço o upscaling proposto, percebam que eu tenho um ganho de qualidade, né? Isso aqui é muito mais próximo disso aqui do que disso aqui, tá? Basicamente é isso. Agora eu vou falar de um outro fenômeno, pessoal, que é capturar na escala fina, né? Quer dizer, capturar na escala grosseira comportamentos que ocorrem na escala
em pequena escala, tá? Que é a questão de estabilidade da frente de avanço do meu fluido injetado, tá? Por que acontece? Quando a gente tem uma razão de mobilidade, um contraste da razão, um contraste muito grande, que é representado pela razão de mobilidade, é muito alta no meu sistema, ou seja, eu estou injetando um fluido muito pouco viscoso para um sistema que tem um fluido viscoso. Isso acontece, por exemplo, quando a gente injeta gás num sistema que só tem líquido. O gás ele tem uma viscosidade baixíssima comparada com a viscosidade do líquido. E esse contraste elevado de viscosidade causa uma instabilidade na frente de avanço. Isso aí para a gente poder capturar esse tipo de problema, a gente precisa criar condições para isso. Eu vou mostrar uma proposta de solução, tá? Aqui é só mostrando quando a gente está injetando água, tá? Para esse meu sistema aqui, eu tenho aqui esse modelo geológico, tá? Aqui ele no modelo grosso, eu estou injetando água, e aí, comparado esse com esse, vocês vão até me dizer, tá bom, tá razoavelmente bom, mas por quê? Eu estou injetando água que tem uma viscosidade muito próxima ou até maior do que a viscosidade do líquido que eu tenho no meu sistema. Porém, quando eu injeto gás, que eu tenho uma razão de mobilidade muito alta, percebam aqui, eu tinha uma razão de mobilidade menor do que 1, eu passei a ter uma razão de mobilidade maior do que 15, o que a gente observa é o aparecimento desses dentes, né, desses pontos aqui, que nada mais são do que, como eu falei, uma consequência dessa instabilidade na frente de avanço, tá? Isso aqui na literatura é bastante conhecido como os chamados fingers viscosos, tá? Isso aí, a literatura é vasta para descrever esses fingers viscosos. E percebam que na escala grosseira isso não aparece. Então a gente tem uma diferença. Esse problema aqui não é um problema da geologia, é um problema do fluido que está sendo injetado, tá? E aí, a proposta então aqui só mostrando, né, esse é o meu modelo fino, aqui mostrando a simulação, né, o injetando gás, percebam aqui como é que fica a frente de avanço do gás que está sendo injetado no modelo fino e no modelo grosso, tá? E aí tem uma proposta também desse colega aí, do Vitor Rios, é um paper anterior, 2018, que aí ele propõe um ajuste no modelo de fluido que está sendo utilizado para esse meu sistema, né? O modelo de fluido nada mais é do que a equação de estado, é um ajuste na equação de estado que está sendo utilizada para esse sistema, tá? Eu não vou entrar muito aqui também, um a um, desses passo a passo aqui, vocês podem consultar isso na bibliografia, tá? Então aqui mais uma vez mostrando o modelo fino e o modelo grosso, e percebam aqui a diferença, né, de utilizando. Se eu tivesse com o meu sistema, simplesmente o meu sistema fino, com células aqui de 5 por 5 metros, eu teria esse fator de recuperação aqui em vermelho. Eu simplesmente rodar com um modelo de fluido original, sem nenhuma adaptação, eu teria essa resposta aqui em amarelo. E aí a proposta é fazer uma pequena alteração que eu vou mostrar qual é, né, nesse modelo de fluido, e com isso a gente já traz para esse sistema aqui tracejado, tá, que é muito mais representativo do original. E depois eu vou falar para vocês de uma outra possibilidade que ocorre,
de fazer um outro ajuste nas curvas de pendularidade relativa, que aí traria aqui para a resposta praticamente a resposta praticamente igual à resposta do modelo fino, tá? E o ganho, né, obviamente, é a questão do desempenho, né? Então a gente está trazendo mesmo para o modelo grosseiro, a gente está trazendo propostas de soluções que façam com que o meu modelo tenha um nível de representação adequado, tá? E aqui mostrando, isso aqui, mais uma vez, né, isso aqui seria o modelo fino, aqui é simplesmente uma média dessas saturações na escala grosseira, né? Então aqui, esse aqui nada mais é do que uma média do que está representado aqui. Isso aqui é se eu rodasse sem nenhuma adaptação para o meu modelo grosseiro, e aqui com a solução proposta. E aqui, pessoal, percebam o seguinte, né, que a saturação está 0,1 aqui, porque aqui isso é um problema que ocorre bastante em simulação composicional, porque quando a gente está injetando o chamado gás miscível, tá? A gente está utilizando a gente está injetando um fluido miscível. Isso acontece, por exemplo, quando a gente está injetando CO2, o CO2 em condições de reservatório, apesar de em condições de superfície ser um gás, em condições de reservatório o CO2 é um líquido, tá? Ele atinge o ponto crítico numa condição bastante próxima até da condição atmosférica. Por isso que o CO2 ele é utilizado como em diversas aplicações aí para limpeza de equipamentos, tal, por conta disso, tá? Porque o CO2 ele adquire ele passa do ponto crítico numa condição muito favorável. Em condição de reservatório, com certeza ele vai estar no estado líquido, e aí ele passa a ser um fluido miscível com o fluido do reservatório. E com isso como eu falei, é um problema totalmente composicional, porque eu estou alterando de forma significativa a composição global do meu sistema. E a alteração que está sendo proposta aqui é de utilizar um fluido que ele tem a característica, é o mesmo CO2, só que o modelo, a representação do meu sistema vai utilizar uma representação que em condições de reservatório, apesar de o CO2 estar no estado líquido, ele vai estar numa condição immiscível, tá? E aí eu vou ter duas fases, uma fase líquido 1, uma fase líquido 2, que consequentemente capturam de forma muito mais adequada, né, como eu falei, né, esse fenômeno de pequena escala que ocorre quando a gente está injetando fluidos com diferenças muito grandes de mobilidade, tá? Um outro desafio antigo, né, isso aí vem enfim, é a questão de representação de geometrias complexas, né? Quando a gente está falando de falhas, fraturas, geometrias complexas, a gente já pensa imediatamente, eu sei que na UFPS vocês trabalham muito com isso, com a parte de utilização de malhas não estruturadas, né? As malhas não estruturadas, elas vêm lá da década de 90, né? O César Palade, até um ex-colega da Petrobras, já aposentado, um dos precursores aí no uso ele foi o criador, né, da famosa malha Voronoi, e utilizando essas malhas Voronoi, você tem uma representação mais adequada, por exemplo, do que acontece ali próximo ao poço. E a partir desse trabalho aí pioneiro do Palage, aí diversos outros trabalhos surgiram, chegando às malhas não estruturadas que a gente tem hoje. E quando a gente tem um sistema como esse aqui, a gente já pensa que seria muito, muito desejável a gente utilizar uma representação não estruturada, tá? Uma representação desse tipo aqui, que a gente está combinando quadriláteros com triângulos, né, para um sistema 2D, que aí a gente consegue capturar aí de forma bem mais robusta, né, os fenômenos que acontecem tanto próximo ao poço quanto próximo às falhas, fraturas, etc. Tá?
Aqui, isso aqui até fez parte aí da minha tese de doutorado, né? Eu utilizei uma metodologia chamada aí EBFVM, né? Element Based Finite Volume Method, que surgiu ali com os colegas lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e aqui só mostrando, né, como eu falei aí, para um caso 2D, isso aqui já seria elementos para serem utilizados em 3D, né? A gente tem aqui, no caso, o hexaedro, o tetraedro, prismas e pirâmides, né, para poder representar num sistema 3D, e aqui já é um sistema de quadrilátero e triângulo, né, para poder representar num sistema 2D. E a vantagem desse tipo o uso da malha não estruturada é que ela tem a capacidade de capturar aqueles problemas que eu mostrei anteriormente, de pequena escala. Ela captura de forma muito mais representativa. Percebam, isso aqui é o mesmo modelo sendo rodado para um sistema com malha não estruturada, e aqui com sistema com a malha convencional que a gente utiliza, que é o que a gente tem até hoje nos nossos simuladores comerciais, e que a gente não consegue evoluir disso aqui, né? Percebam o que acontece aqui em pequena escala. A gente tem diversos fenômenos aqui que a gente não captura com as malhas convencionais, né? Isso acontece principalmente por conta de um fenômeno também bastante conhecido, que é o fenômeno de dispersão numérica que a gente tem em malhas convencionais. Quando a gente utiliza a malha não estruturada, pelo tipo de formulação que a gente está utilizando, né, que captura ali os elementos cruzados, o fluxo cruzado entre células que estão ali não fazendo fronteira exatamente, a gente consegue, aqui comparando, né, uma malha cartesiana com a malha não estruturada, percebam como a gente consegue, né? Isso aqui é um problema comum de injeção de traçadores. A solução, isso aqui é a solução analítica, tá? A solução que está mais com esse pico aqui, a solução analítica. E se a gente utilizando as malhas cartesianas e grosseiras, a gente vem por conta da dispersão numérica, a gente tem uma suavização, que já foi falado dessa suavização nos diversos exemplos que a gente viu anteriormente. Essa suavização causa essa perda de detalhe aqui significativo. E quando a gente utiliza a malha não estruturada, a gente consegue capturar já de forma muito melhor a gente consegue melhorar, diminuir de forma significativa esse fenômeno de dispersão numérica, tá? E por fim, pessoal, o último ponto que eu queria apresentar para vocês, já terminando aqui a minha apresentação, é falar um pouco de fluidos complexos, tá? Fluidos complexos, aqui a gente está mostrando um exemplo. Eu mostrei para vocês aquela história do fluido miscível, mas a gente tem, na verdade, os nossos sistemas, dependendo das condições de pressão e temperatura, eles vão se quebrar em 1, 2, 3, 4, N fases, tá? Isso aqui é um exemplo, né, a gente tem aqui diversos líquidos, todos em sequência aqui, e cada um desses líquidos, percebam que eles são imiscíveis, né? A gente tem a formação de diversas fases aqui. A formação de fases ocorre, a gente tem uma tensão interfacial entre cada uma desses subsistemas aqui. E aí, pessoal, com isso, para esse tipo de sistema, a nossa simulação composicional convencional, utilizando o Flash, aquele algoritmo Flash que eu falei lá no início, não captura determinado. Se a gente tiver mais do que 2 fases, hidrocarboneto, a gente começa a não capturar o que está ocorrendo no nosso reservatório, tá? E em alguns casos isso ocorre na prática, tá? Ocorre quando a gente injeta CO2, numa condição até específica, tá? Mas é uma condição que ocorre na prática.
ali na faixa de 900 PSI e temperatura na casa ali dos seria 60 a 70 graus Celsius, a gente tem a formação de uma fase gasosa, uma fase gasosa hidrocarboneto, uma fase líquida hidrocarboneto e uma formação de uma segunda fase líquida que ela é rica em CO2, sendo que essas três fases elas têm troca de massa entre si. Os componentes de cada uma dessas fases elas migram de uma fase para outra. Isso aí a gente só consegue capturar com um sistema trifásico, um flash trifásico. Aqui, enfim, eu imagino que vocês estavam aí doidos para ver umas equações complexas, né? Então eu trouxe aqui um jacobiano bem complexo, que é quando a gente está nesse sistema trifásico. Aqui o subsistema, né, dentro do jacobiano, né, uma submatriz representando ali as equações de balanço de massa, né, que são aquelas NC+1 que eu falei no início. E aqui todas as equações representando o flash, né, entre o flash que precisa ser capturado, né, que é como eu falei, o coração do nosso sistema, que eu tenho aqui NC equações para um conjunto de equações do meu flash e outro NC equações representando o meu segundo conjunto de equações de fugacidade, né, que todas essas duas NC equações aqui são as minhas equações de fugacidade e mais as minhas equações de restrição do sistema, que é o somatório das frações molares tem que ser igual a 1. Aqui só mostrando, né, para esse sistema aqui, vocês podem rodar nos simuladores comerciais, isso aí tem lá, tem tanto na minha tese, tem paper publicado disso aí, e para esse tipo de sistema aqui, o simulador comercial, ele simplesmente não roda, tá? Ele não roda mesmo, e ele não roda por conta desse fenômeno que eu falei para vocês. A gente tem três fases coexistindo, fora a água, né? A gente tem três fases aí, entre aspas, hidrocarbonetos, 2 líquidos e um gás coexistindo nesse sistema e trocando massa entre si. E aí, aqui eu estou botando uma saturação trifásica aqui, né? Dois líquidos e mais um gás aqui, e a gente vendo num determinado time step como aparece, né, a segunda fase hidrocarboneto, tá? E o sistema, ele se torna ele é um sistema bastante complexo, ele fica bastante instável, tá? Por conta das não linearidades, o sistema, pegando um flash bifásico, já é um sistema difícil de resolver. Quando a gente acopla um flash trifásico no meu sistema, o sistema fica extremamente difícil de resolver, e a gente observa isso nessas instabilidades aqui que estão presentes, tá? E com isso, pessoal, esse era o último desafio, né? Esses aqui são desafios, como eu falei para vocês, que hoje, né, a gente tem soluções, tá, já na literatura, né, só que ainda precisam migrar isso, a gente precisa desenvolver suficientemente para chegar, para se tornar comercial, tá, para migrar isso para os nossos simuladores, tá, e a gente conseguir capturar isso nos nossos projetos, tá, pessoal? Então, com isso eu finalizo a minha apresentação, agradecendo aí mais uma vez a presença de vocês. Espero que tenha sido útil, tá? Que tenha sido estimulante aí, vários pontos aí para vocês refletirem, e estou aqui aberto para perguntas. Obrigado, Luiz Otávio Schmoll. Foi excelente a apresentação, apresentou os desafios ali, as aplicações, né? Essa questão do flash trifásico também. Eu sei também, eu já trabalhei com flash trifásico para biocombustíveis, complica muito, o simulador comercial muitas vezes não consegue representar realmente. Bem, gostaria então de passar a palavra para os membros da conferência.
bolsistas, professores, quem quiser fazer pergunta ao Luiz Otávio, se sinta à vontade. Caso o professor Darlan queira iniciar aí, já que ele foi quem recomendou o Dr. Luiz Otávio, fica à vontade, viu? Bom dia, Ishmael. Ishmael, eu tenho um bocado de pergunta, mas eu vou deixar meus alunos aí, porque depois eu cobro deles. Eu estou doido para ver o que é que os meninos vão perguntar. O Igor já levantou a mão, o Arthur já levantou. Eu vou deixar lá os meninos fazerem as perguntas. Pronto, então, Arthur, quer fazer uma pergunta? É o primeiro aí. Ok, pronto. Tudo certo aqui. Professor Ishmael, um prazer enorme, a apresentação foi excelente. Eu gostei muito na parte do porosidade. Eu, particularmente, eu trabalho com um negócio chamado métodos multiscala. E como você, eu também tenho muito interesse por malhas não estruturadas. Então, eu estava vendo que alguns dos problemas que você tem, eu não sei se todo mundo é familiar com os métodos multiscala, mas os métodos multiscala são tipo mais ou menos os métodos upscaling, só que a gente pega o sistema de equações projetado na malha fina e projeta no espaço da malha coarse, resolve e devolve. Então, a gente fica com um sistema que você vai resolver aquele problema do desempenho, você vai trocar um pouco de acurácia, mas você vai conseguir representar melhor do que, em muitos casos, do que upscaling. Nem sempre, porque nada é muito absoluto nessa área de simulação. Como você disse, né, todos os modelos são errados, tem uns que são mais úteis que outros. Interessante, eu achei particularmente interessante na comparação. Eu queria saber se vocês estão usando alguma coisa nesse sentido. Tá? A gente generalizou métodos multiscala para malhas não estruturadas, a gente criou umas versões, não sei o quanto você está familiar com o método, e eu queria entender como eles se comparam, se vocês já fizeram alguma comparação entre esses métodos de dupla porosidade, e também, se possível, eu me interessei pelo assunto, se você poderia compartilhar também com a tese do Rio, que você orientou, eu achei bem interessante. Claro, Arthur, excelente pergunta. O que eu posso te falar, né? Hoje, o que está, assim, aí já falando de uma visão bem prática, tá? Bem prática mesmo do problema. Essa solução que você citou de soluções multiscalas é uma possível solução e é um caminho bastante, que eu considero também bastante interessante, tá? Que tem um caminho bem interessante, mas que hoje a gente não tem, assim, essa possibilidade aberta na indústria. E por que a gente não tem essa possibilidade aberta na indústria? Porque os nossos simuladores comerciais, eles foram desenvolvidos lá na década de 80, na década de 90, na década de 70, por aí. E assim, os simuladores comerciais, eles têm um ponto bastante importante, que é diferente da academia, que é o seguinte: o simulador comercial, ele não pode quebrar, ele pode até dar uma solução errada, mas parar o meio da simulação ali, ele simplesmente parar o meio da simulação, o usuário fica doido, ele fica... Então, assim, ele não sabe direito o que aconteceu, tá? É diferente da academia. A academia a gente vai investigar, tá? Não rodou por quê? Temos um problema aqui, onde que parou, né? O que tá errado? Como é que eu vou buscar uma solução para isso? No simulador comercial, não. O usuário do simulador comercial, ele quer chegar no final da simulação dele, né? Às vezes até eu reconheço com até pouco senso crítico em relação... Muitas vezes com pouco senso crítico em relação ao que está sendo, a resposta que está vindo ali. Então, assim, esses representações mais complexas, como você falou, utilizando, por exemplo, de multiscala, que você precisa ter um nível de complexidade além ali, que isso aí para a indústria, hoje não está disponível, a gente não tem isso pronto, assim como a gente não tem pronto, por exemplo, as malhas, um problema que está resolvido aí desde a década de 90, que são as malhas não estruturadas, tá?
A gente usa até representações do que a gente chama de corner point na indústria. É uma representação bastante grosseira do que é simplesmente um armengue, né? Vamos, sendo bem honesto, é um armengue. A gente torna um sistema que deveria ser representado por uma malha não estruturada, a gente tem células, os hexaedros, eles estão distorcidos, a gente pega aquilo ali e faz um armengue para representar aquilo num sistema bloco-centrado, né? Num sistema... e é isso, né? Assim, hoje o que está na indústria, o que está disponível é isso. Por conta muito, assim, tem diversos pontos aí. Tem a questão de desempenho, é um aspecto. Outro aspecto é a questão de nível de complexidade e você capturar essas complexidades aí sem deixar que o simulador ele tenha problemas de estabilidade ao longo do percurso, e acaba que a gente fica preso. Por exemplo, eu falei ali da representação, aquela proposta lá do Vitor Rios, né, de utilizar o sistema de dupla permeabilidade. Aquilo ali, hoje, o que a gente tem disponível são representações de dupla permeabilidade. Se a gente tiver um sistema com três sistemas, com diferentes sistemas que a gente gostaria de ter o que seria um tripla permeabilidade, a gente não consegue representar, porque não tem disponível também. Então, assim, voltando à sua pergunta original, né? Eu vejo assim como um caminho assim bastante elegante esse do multi-escala, tá? Eu acho que é uma possibilidade, e isso aí acoplado com uma representação não estruturada, eu acho que é um caminho assim muito elegante mesmo. O nosso desafio da academia é a gente conseguir levar isso para a indústria, né? Levar isso para os simuladores comerciais e tornar isso disponível para a indústria de uma forma geral, tá? Muito obrigado, professor. Peraí, estou no celular. Agradeço muito, foi mais ou menos isso. Eu agora entendi por quê. Então é mais uma questão de implementação e as pessoas acabam sendo mais conservadoras, mas é basicamente isso. Se for possível, eu pediria que você mandasse para mim a tese do Rios, que eu fiquei interessado nesse modelo. Claro. Tem algumas coisas que eu acho que poderiam ser... A gente podia usar algumas técnicas que você falou para definir alguma... Porque a gente está trabalhando com malhas não estruturadas, multiscala para malhas não estruturadas. E a escolha de malha, agora, às vezes a adaptação, a gente pode usar alguma das técnicas que você usou para escolher a malha course, né, que a gente está usando. Eu acho que seria benéfico para a gente. Agradeço muito e muito obrigado, viu, Ismael? Prazer. Nada, eu que agradeço, Arthur. Deixa eu intervir aí. É perfeito, viu, Ismael? Isso que Arthur falou, que é uma luta no multiscala e em técnicas upscaling, né? E multiscala tem essa questão do upscaling na raiz, só que o multiscala que a gente está usando, mesmo com a mesma física, tipo Darcy, o cara está usando Darcy. No final, o cara vai resolver na malha fina. O ideal seria o cara resolve na malha do geólogo, mas assim, com o custo da malha grossa. Então, o multiscala, ele tenta pegar um pouco de cada coisa. Ele fica nessa história de projeta, devolve, para tentar ter um custo que não é exatamente da malha upscaling, mas com a solução mais próxima da malha fina. Então, um dos problemas é justamente o critério, como definir os macroblocos. Eu estou achando que você deu um caminho aí para gente. O Darlan, professor Darlan, assim, um ponto interessante também, né, que aí eu acabei esquecendo de citar aí na minha resposta, que até um problema meio assim, que eu considero aqui a gente está em casa, né, um negócio até meio bobo, assim, aqui a gente, a indústria, ela está muito calcada no que a gente está ali, com o que a gente tem disponível no Petrel. A gente acaba que... E o Petrel acaba sendo um limitador. Por exemplo, as malhas não estruturadas, elas não evoluem por conta
assim, é até um segredo de Tostines aí, né? Como não está no Petrel, a gente não consegue trazer isso pro simulador, né? E vice-versa, assim. Aí fica um negócio, a gente não sabe, né? Não quebra esse ciclo vicioso aí, né? Interessante isso. Eu digo o pessoal do Gocad, que eu acho que também eles tinham alguma coisa, né? Com aquelas malhas CUA, malha não estruturada. Eu cheguei a estar na Petrobras e tinha um francês, eu acho, que era o mantenedor lá do Gocad. A gente tem uma palestra lá de MPFA, estava cheio de geólogo. Quem estava assistindo era o geofísico, o geólogo. Os geólogos adoram, porque para eles é óbvio, né? Eles querem representar. Você pega um sistema fraturado daquele, um sistema com a geometria muito enrolada, ou com heterogeneidades muito complexas de representar, se você trouxer para um sistema, uma malha não estruturada, né? Uma representação diferenciada, né? E utilizando aí, como vocês bem citaram, né, utilizando técnicas aí que a gente possa melhorar o desempenho, que tem um custo computacional, é óbvio que tem um custo computacional associado à malha não estruturada, a gente sabe bem disso, né, mas se a gente conseguir de alguma forma superar esse ponto, e superar também a questão da representação geológica, né? Os softwares de modelagem geológica também superarem isso aí, a gente teria um avanço muito grande. Ishmael, nesse sentido desse seu último comentário, não sei se você chegou a ver um texto, uma palestra daquele Brett Beckner, não sei se você lembra dele, e ele foi participou daquele SPE Lecture, durante um ano ele era o cara que saía por aí e tal. Aí ele mostrando que essa coisa da malha não estruturada tem esse custo que é verdadeiro, por grau de verdade, mas ele mostrava que você evitava vou usar essa expressão numa tradução tosca aqui, o sobremalhamento, quer dizer, você conseguia usar malhas adaptativas com menor número de grau de verdade e você conseguia uma resolução melhor, porque você se adaptava melhor a justamente essas coisas que você falou, as lavatórios fraturados, penteados, outras coisas complicadas. Ele mostrou que o cara sabendo trabalhar com malha não estruturada fica até mais econômico. O problema é criar cultura. É isso, professor. Concordo. Inclusive fenômenos de pequena escala, né? Aquele exemplo que eu dei lá. Isso, eu estava pensando naquele que você mostrou. A dispersão física ali, né? Aquele problema de dispersão física, né? De traçador. Aquele ali você vê que claramente, com uma malha muito mais grosseira, a gente captura muito melhor o fenômeno, né? Exato. E aí você tem um ganho, e realmente, fazendo a comparação, você tem um ganho computacional significativo ali, um ganho de desempenho grande, só que aí tem a cultura mesmo, professor, você tem toda a razão. Sim. Bom, Ishmael, obrigado. Quem é o próximo aí? Igor, nosso Bom dia, pessoal. Aí de mestrado do PRH. Pode começar aí, Igor. Bom dia, pessoal. Primeiro agradecer ao Dr. Luiz Shimol pela essa grande palestra. E também já me desculpar porque eu não vou poder ligar aqui a câmera porque minha conexão está muito ruim. Eu estou com medo de dar pau de vez. Tranquilo, Igor. Eu tenho várias perguntas para falar a verdade, mas aí eu vou fazendo aos pouquinhos, porque a Eduarda também aí está na fila, tenho certeza que ela também tem várias coisas para perguntar. A primeira que eu queria fazer... Igor, desculpa te interromper, só para dar contexto, o Igor trabalha com o professor Paulo Lira comigo, e ele está fazendo simulação térmica, né? E composicional. Eita! Corajoso! Quando você mostrou aquelas matrizezinhas ali no final, ele ficou animado, porque é só o que tem feito agora. Pois é, o olho brilhou aqui. Eu sabia que vocês estavam tristes aí, muita figura colorida, não tinha nenhuma equação, eu acho que vocês estavam tristes. Pronto, eu tinha até feito aqui uma ordem de pergunta, mas eu vou mudar aqui agora. Como o professor Darlan falou, né, eu vou trabalhar nessa parte térmica. Uma pergunta mais geral agora se vocês lá na Petrobras, como é que estão em relação à utilização de métodos térmicos de recuperação na injeção de água quente, de vapor, se tem projeto atual saindo, como é que está esse cenário atual dentro da indústria? Tá, excelente pergunta, Igor. O que acontece, né? Na indústria brasileira, não tem tem vários projetos
principalmente de injeção de vapor, tá? A injeção de vapor, ela, assim, no caso, água quente, o que acontece, né? Aquela história do calor latente e calor sensível, né? Então, onde a gente tem o maior ganho aí de transferência de energia, né, do fluido injetado para o fluido reservatório, é nessa mudança de estado, né, de gasoso para líquido, quando a gente passa do vapor para a água, né, então, por conta do calor latente que está ali. A gente tem uma quantidade de energia muito grande. Então, o uso de água quente, ele é bastante restrito, assim, ele é bastante, na indústria, de uma forma geral, é algo que não, assim, porque acaba sendo um desperdício de energia muito grande, né? Você gasta um monte de energia para esquentar a água, mas como você perde, você tem muitas perdas, né? E quando chega no reservatório, a quantidade de energia que você consegue efetivamente transferir para o sistema que está ali, o sistema original, é muito limitada, aí acaba que a indústria, de uma forma geral, o principal utilização de métodos térmicos está nessa questão de projetos com injeção de vapor, tá? Então, assim, na indústria brasileira tem vários campos. A gente pode citar aí, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a gente tem lá Estreito, Alto do Rodrigues, entre outros. Carmópolis, a gente tem injeção de vapor lá na bacia do Sergipe Alagoas. Ali no norte capixaba, a gente tem Fazenda Alegre, é o principal, né, um campo enorme com um projeto grande de injeção de vapor. Lá perto também no Sergipe Alagoas, a gente tem Castanhal, também outro projeto importante de injeção de vapor. Então, assim, são inúmeros. Com a Petrobras hoje, né, a Petrobras, ela adotou como estratégia focar em projetos, né, projetos de alta rentabilidade, principalmente em águas profundas, né? Então, com isso, a Petrobras, vocês têm acompanhado, tem desinvestido esses campos aí, todos eles que eu citei, a Petrobras tem desinvestido, né, e outros players têm entrado, e o que tem sido muito benéfico para a indústria de uma forma geral, tá? Offshore, aí complementando a resposta, offshore, a gente não tem projeto de injeção de vapor, porque aí a gente entra numa outra fronteira tecnológica, né? Essa questão de colocar do vapor, né? O comportamento do vapor no reservatório, isso é bem dominado, né? A gente já utiliza isso há décadas, né? Agora, você pegar o vapor, né, e num ambiente onshore, você pegar o vapor da superfície e colocar ele no reservatório, isso aí também é um problema bem dominado, é uma tecnologia bem dominada. O que não é dominado é você, num sistema offshore, você pegar o vapor lá numa plataforma, né, na superfície, e conseguir levar ele até o reservatório. Você tem que passar aí por, às vezes, 2.000 metros de lâmina d'água. Esses 2.000 metros de lâmina d'água com água extremamente fria, né? A água que está ali próxima ao solo marinho, é uma água ali a 4 graus Celsius, né? Então você tem um sistema de linhas ali e um sistema de válvulas. Todos os materiais ali não são apropriados, né, adequados para esse tipo de situação, tá? Então esse é o desafio tecnológico hoje. A gente teria aplicação offshore, se a gente tivesse tecnologia para isso, seria. A gente tem diversos campos aí de óleo extremamente pesado, né, que se beneficiariam muito com a utilização dessa técnica, que tem por finalidade reduzir a viscosidade do sistema lá, né, com o aumento da temperatura, né, com essa... mas, enfim, infelizmente, no sistema offshore, hoje a gente não tem tecnologia disponível, tá, para isso. Entendi. Muito obrigado. Nada. Aí também já pegando um gancho agora, voltando mais para Mas, ó, não fique triste, viu, Igor? Porque tem muito projeto de injeção de vapor aí na indústria brasileira, tá? E a Petrobras não está sozinha, o que é uma coisa boa, é uma coisa super positiva. A Petrobras não é a única operadora no Brasil.
E os projetos continuam. Fazenda Alegre está lá, como eu falei, Estreito, Alto do Rodrigues, está todo mundo lá a todo vapor, se você me perdoar o trocadilho aí. Sim, não, é animador, bastante animador. Aí pegando agora um gancho, voltando mais para a parte numérica. Eu vi que lá no primeiro exemplo que você mostrou, né, de dupla permeabilidade, e depois naquele outro de problema de alta razão de mobilidade, você falou de um ganho computacional bem grande em relação, utilizando aquela estratégia que esqueci agora o nome do Vitor Rios. Vitor Rios, isso, utilizou. Aí, para fazer aqueles comparativos, vocês resolveram tudo de maneira implícita ou adaptativa implícita? Qual foi a estratégia que vocês usaram? Tá, ali teve assim, para fazer as comparações, a gente tem ali tanto como você viu, né, a solução em escala fina quanto a solução em escala grosseira e com a solução utilizando a metodologia proposta, tá? Ali, assim, a aplicação em relação à parte numérica é simples, porque é utilizando o simulador comercial, que é o GEM, né? E ali é adaptativo implícito, né? Então a solução convencional do GEM, que é a solução padrão ali, que é adaptativo implícito, tá? Mas assim, a dificuldade ali, no final das contas, é você rodar o modelo fino, né? Que é você superar, pelo menos, essa dificuldade, você criar métodos, né, para não precisar rodar a escala fina. Sim, entendi. É porque eu vi ali a matriz jacobiana no final, eu pensei que tinha sido algum software in-house que vocês tinham... Aquela no final ali, a da minha tese, aquilo ali é aí já é da minha tese, que aí realmente foi um desenvolvimento lá tem um código lá da Universidade do Texas, é um simulador desenvolvido lá, que aí eu implementei toda a parte, o que eu pesquisei na época, né? Aí foi a implementação minha para desenvolver a minha pesquisa, tá? Entendi, Shimon. Muito obrigado. Eu queria fazer só mais uma perguntinha antes de passar a palavra para o Eduardo. Então, nesse do que você implementou na parte do flash trifásico, porque assim, hoje o que a Eduarda já tem implementado, né, que é o flash bifásico, utilizando a formulação clássica de Michelson, que naquela estrutura de ter a constante de equilíbrio, de um loop externo e de um loop interno, a gente está resolvendo a equação de Rashford-Rice e atualizando a constante de equilíbrio, né? Tudo naquela formulação clássica. Aí, a partir disso, eu expandi para o trifásico, só que o que eu notei é que a gente... Eu não... Porque, assim, desses problemas, né, de injeção de vapor, injeção de água quente, o que a gente viu aí na literatura, é que aumentando muito a temperatura do reservatório, a água, ela passa a fazer parte tanto da fase vapor, como da fase líquida, né, óbvio, de água, e passar a ter uma troca entre os hidrocarbonetos e a água. Aí a gente investiu em fazer um flash trifásico, que fosse capaz de lidar com os hidrocarbonetos junto com a água. Perfeito. Aí, dentro disso, eu testei 2 modelos. Um usando a formulação clássica do Michelson, e outro que era usando a formulação alternativa, que era justamente voltada para esses casos de injeção de vapor. Aí, o que eu andei tendo problema nessa formulação do Michelson é que o solver de Newton que eu estou resolvendo, ele tá em alguns problemas, ele sofre, ele dá pau, ele diverge. Aí eu vi que dessa matriz jacobiana que você montou, você está resolvendo tudo de maneira implícita, né? O sistema global de equações junto com o flash. Isso. Porque no momento a gente estava fazendo separado, a gente estava resolvendo as equações globais e depois parte para o flash. Sim. Aí eu queria perguntar se você já viu algo assim de partiram para essa formulação de resolver tudo implícito, porque no resolvendo separado dava justamente esses problemas. Qual foram os desafios aí dessa área e por que dessa escolha? Que aí pode ser algo que até a gente passe também a adotar nos projetos da gente. Perfeito, Igor. Tem 2 aspectos aí. O primeiro deles, que eu queria citar da sua pergunta, é a questão de você incluir a água, né, o componente H2O dentro do seu modelo de fluido. Um desafio que você vai lidar aí é a questão do modelo de fluido utilizado. Você seguir ali com o Peng-Robson
ele representa muito mal, tá? Ele é uma solução ruim para esse tipo de problema, tá? Então isso aí é algo que eu sugiro você investigar. Peng Robson ou SRK, né, Suave Redlich Kong, não são boas soluções, não é uma equação de estado apropriada, né? Essas equações cúbicas, elas não são apropriadas para esse tipo de... porque você tem ali uma mistura, né, de moléculas muito polares com moléculas apolares, enfim, aí tem toda uma teoria por trás, vale a pena você investigar, tá? Esse é o primeiro aspecto. Mas, assim, eu entendi o seu ponto, né, onde você quer chegar, e aí falando de trifásico, né, sim, ali a minha representação, né, ali é totalmente implícita, tá? Tá tudo ali no jacobiano, eu jogo tudo para o jacobiano, né? Os dois sistemas, todas as equações de fugacidade eu jogo para dentro do jacobiano. Eu só faço o flash para um sistema totalmente implícito. Eu só preciso fazer o flash em algumas situações específicas. Quando eu faço o teste de estabilidade que você citou, né, o Michelson, eu faço o teste de estabilidade e dali eu capturo, né, se o meu sistema tal ou não, ele vai quebrar em 2 fases ou não, ou 3 fases, e a partir disso, aí eu preciso fazer um flash para poder ter o que seria... Para a minha próxima iteração newtoniana, eu preciso capturar qual é o meu chute inicial para a minha próxima iteração newtoniana. Que aí eu teria já, primeiro ter essa indicativo de que quebrou em mais de uma fase, e segundo, quais são as frações molares que eu vou utilizar para minha próxima, como chute inicial para a minha próxima iteração newtoniana, tá? E a partir daí, a partir do momento que quebrou em mais de uma fase e tal, e que aí eu não preciso fazer mais flash, eu jogo as equações de fugacidade para dentro do jacobiano. Até que alguma das fases ali desapareça, aí também tem enfim, tem vários métodos para capturar isso, né? O que eu utilizei foi a formulação de Coates, né, que é uma formulação totalmente implícita, o paper famoso aí de 1980, e a formulação de Coates, se a saturação de uma das fases cair abaixo, se for menor do que 0, aquela fase desapareceu, tá? Então, assim, minha sugestão para você, para um sistema trifásico, você vai precisar sim de um sistema totalmente implícito, tá? Quando você desacopla, e dependendo da forma que você esteja desacoplando o flash do seu jacobiano, você cria novos desafios aí, você cria outros problemas, né, que vão ser mais, vão estressar mais o seu sistema, tá? O sistema, enfim, é natural disso, né, essa escolha aí de um sistema implícito para um sistema para um sistema explícito, você tem essa troca aí, né? Que a gente conhece bem na indústria. Não sei se ficou claro, Igor, foi bem assim, eu tentei resumir aí. Entendi. Essa parte de Peng Robson, eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, porque sempre quando eu estava nas bibliografias que eu estava olhando, o pessoal acabava usando o Peng Robson. Usa porque não tem coisa melhor, Igor. É basicamente isso, mas é ruim, entendeu? Você já saiba que é ruim, entendeu? Entendi. É ruim, mas se não tiver nada melhor, é o que tem. Para os simuladores comerciais, é o que tem. É Peng Robson e SRK. E não necessariamente o que tem é bom, né? Justo, é verdade. Muito obrigado, Dr. Schmull. Mais uma vez, obrigado aí pela apresentação. Passar as perguntas adiante. Obrigado, Igor. Só complementando essa questão de Igor, realmente a questão do Peng Robson, eu que trabalho muito com a parte de processamento químico, com o software Aspen, então tem alguns sistemas que quando entram compostos polares, né, aí a gente precisa ajustar um parâmetro do Peng Robson para aqueles dados experimentais, porque às vezes ele não representa bem, né? Quando você coloca mais de um componente polar, por exemplo. Então, realmente isso acontece.
Às vezes tem que botar uma regra de mistura, Wong-Sandler, alguma coisa desse tipo, para ele representar melhor. Bem, Maria Eduarda, nossa nova bolsista de mestrado aí do PRH, fique à vontade. Oi, pessoal, bom dia. Gostaria de agradecer direto ao Dr. Chimal aí pela palestra. E, bem, minhas perguntas, uma delas foi respondida já por Igor, mas vou pegar o gancho um pouquinho, que é dessa questão da água. Porque a gente está inserindo a água agora mais por Igor ter entrado nessa parte do térmico, e eu fiquei muito com a curiosidade de que nos problemas que eu trabalho, que são isotérmicos, né, não é comum realmente inserir a água e pensar na troca entre água e hidrocarbonetos. A minha pergunta já vem assim, no porquê disso, porque a água estaria mais importante quando a gente, sei lá, aumenta bastante a temperatura, a contribuição dela na troca ali não é tão representativa, nos casos isotérmicos, seria algo assim? É exatamente isso, Eduardo. Vamos colocar dessa forma, assim, falando de uma forma bem para leigos, né? A afinidade da água com os hidrocarbonetos é muito baixa. A gente vê isso quando a gente lava a louça, né? A água, a gente não consegue lavar a louça, por quê? Porque a afinidade da água com o hidrocarboneto é muito baixa. Então, a troca de massa entre a água e a fase água e as fases hidrocarboneto são pequenas, né? Dado isso, então, consequentemente, na esmagadora maioria dos casos, não incluir a água como sendo um componente ali que está representado no meu modelo de fluido, né, como um componente separado, como uma equação enfim, como um componente separado, funciona muito bem. Ainda assim, eu tenho o meu modelo useful, né? Ainda estou nessa regra do useful aí. E agora, para alguns casos, você vai querer você vai querer incluir, né? Vocês estão pesquisando aí, enfim, vocês estão falando aí de sistemas aí de vapor, tal, enfim, aí não é muito a minha especialidade, né? Eu vou ter um pouco de dificuldade aqui de opinar, mas aí eu diria que pode ser que se torne importante. E nesses casos, o único o único asterisco que eu coloco é esse, né? De avaliar de forma mais, assim, para não ter uma resposta que você fuja do useful, de você avaliar a questão do Peng-Robson, tá? Se o Peng-Robson ele está trazendo uma resposta que ainda seja adequada para esse sistema. Perfeito. Ainda nesse ponto, a gente estava falando do caso térmico, mas se a gente inserir algum componente químico, também poderia auxiliar nesse processo, né? Então, teria alguma influência, eu teria que já considerar essa troca de massa da água. É verdade. Por exemplo, que é o que a gente faz quando lava a louça, né? A gente bota sabão ali, detergente. O detergente é o chamado surfactante. A gente faz isso em reservatórios. A gente adiciona isso lá no nosso sistema e com isso a gente consegue reduzir significativamente a tensão interfacial entre a água e os componentes hidrocarboneto ali. Aí com isso a gente consegue lavar. Você tem toda a razão, seu ponto está corretíssimo. Pronto. E o segundo ponto que eu tinha é que eu fiquei, não sei se eu entendi direito, é mais relacionado já ao CO2. Quando você coloca no simulador comercial, principalmente na parte do CO2 immiscível, onde a gente tem a formação na verdade immiscível, né, porque a formação da segunda fase líquida de hidrocarboneto, o simulador comercial ele tende a prever essa segunda fase líquida? Não, a resposta é não. Ele vai... Tá, a resposta... Vamos colocar assim, mais ou menos, Eduardo. O que vai acontecer? Existe a possibilidade do mesmo sistema você ter, por exemplo, por alguma redução da pressão numa região do reservatório, você tem estouro do RGO ali, né? Você tem uma formação de gás ali, porque a pressão caiu abaixo da pressão de saturação. Aquele gás que está ali é uma nova fase que se formou. E você pode ter perto de um poço a injeção de CO2 puro,
em condição de reservatório, certamente isso vai ser uma fase líquida, e pode ou não essa fase líquida ser miscível com o seu sistema hidrocarboneto. Se não for miscível, independente de ser miscível ou não, você vai ter a formação de uma outra fase líquida ali, que é diferente daquela fase líquida que é aquela fase gasosa. E aí o que vai acontecer? O que estava originalmente, o seu simulador vai chamar de líquido. O que você está injetando lá, que formou uma nova fase líquida, ele vai chamar de gás. E o que está lá, onde caiu a pressão, que formou uma fase de gás, ele chama de gás também. Só que esse gás de lá não esse é gás, porque tem propriedade de gás. Esse líquido que se formou, ele vai chamar de gás, mas não é gás, porque tem propriedade de líquido, entendeu? Então, assim, você tem essas complexidades, elas podem sim acontecer, e o modelo hoje, os modelos comerciais, né, os simuladores comerciais, eles não capturam por essa simples questão de não ter flash trifásico ali implementado. Assim, eu gostei muito dessa resposta porque, não sei se o professor Darlan vai lembrar, mas eu já tentei rodar recentemente um exemplo que tinha CO2 e eu fui bem audaciosa, assim, porque eu botei no simulador, meu simulador não é trifásico, que a gente vem desenvolvendo, meu flash é bifásico, e eu deixei rolar para ver o que ia acontecer. Quando eu vi onde era para ser um líquido, assim, na minha referência, eu estava naturalmente gás, que era basicamente majoritariamente CO2, e eu fiquei meio duvidosa da referência, eu fui botar no simulador comercial, achando que o simulador comercial poderia, talvez, tirar essa minha dúvida. E me deixou com mais dúvida ainda. Eu fiquei, quando você mencionou essa questão dele não ser capaz do trifásico, eu associei com isso, de ele não podia meio que responder minha dúvida. Realmente era algo que nem eu era capaz de fazer, nem o próprio simulador poderia me responder. Então, gostaria só de agradecer mesmo por esse toquezinho. Não, é exatamente isso, Eduardo. Assim, para esse exemplo aí que você citou, esqueça o simulador comercial. Ele não vai te ajudar em absolutamente nada. Aquela resposta ali não tem validade nenhuma. Aquela resposta ali tá errada. Bom saber. Inclusive, foi bem parecido com o que você mostrou. Eu fiquei, eita, acho que eu vou simular isso aí. Só que era 2D, era um plano. Muito obrigada. Nada, Eduardo. Obrigado, Maria Eduarda. É só uma pergunta, Luiz, com respeito a essa questão dessa outra fase que foi formada líquida. Você tinha falado, se eu não me engano, que estava acima da pressão crítica, né? Mas em relação à temperatura crítica, tá bem abaixo ou tá acima nesse caso? Não, tá acima tá naquela região crítica, tá acima então da pressão e temperatura crítica. No caso, um fluido supercrítico, exatamente. O CO2 é uma condição assim até bem conveniente, tem muita aplicação na indústria, porque o CO2, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, são condições próximas à condição atmosférica. Você já consegue colocar o CO2 numa condição supercrítica. E aí, a partir disso, começa a ter muita aplicação de você poder lavar as coisas, assim, porque essa questão da tensão interfacial baixa do CO2, em relação a outros sistemas orgânicos, de moléculas orgânicas, né, tem baixa tensão interfacial. Isso ajuda bastante, né? Isso aí torna, para você fazer limpezas e tal, o CO2 passa a ser um fluido assim bastante conveniente, dado essas características aí de atingir o ponto crítico de forma, assim, uma condição muito próxima da pressão e temperatura atmosférica. Exatamente, e a solubilidade, né, ele aumenta muito, né, até por isso eu acho que forma essa fase líquida. O pessoal usa muito na engenharia de alimentos, né, para remover óleos essenciais, esse tipo de coisa. Bem, obrigado, aí. Então. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer ao Dr. Luiz Otávio? Sei que ele tem um tempo aí de 10 horas, tem uma reunião, né, então só se for muito rápida. Pergunta, mas não. Estou muito satisfeito com as perguntas dos meus alunos aí, fiquei feliz com todas. Quer dizer,
Fiquei triste, pô. Agora não vou poder simular CO2 lá no James, porque a Eduarda estava nessa aí. Já vi que não vai dar ruim. Eu falei para ela aqui, vai dar ruim, Eduarda. Bom saber, Chimão. E eu acho que, se não tiver mais nenhuma pergunta, né? Eu acho que a gente pode encerrar, então. Então, gostaria mais uma vez de agradecer ao Dr. Luiz Otávio Chimol pela disponibilidade e também pela excelente apresentação. E agora, então, eu passo a palavra ao nosso queridíssimo coordenador do PRH 48.1, professor Antônio Antonino, que ele possa fazer o encerramento. Luiz Otávio, mais uma vez, viu? Muitíssimo obrigado, agradecer a todos, uma excelente palestra, não é? Sem dúvida nenhuma. Agradecer aí aos todos os nossos alunos, aos nossos convidados, destacar em especial a participação dos professores, está aí o professor Bernardo, que chegou, a professora Bruna Fernandes, o professor Darlan, meu querido, muito obrigado, felicíssimo, que convite maravilhoso, viu? É a palestra espetacular, não é? Do Dr. Luiz Otávio. Ramiro, muito obrigado por estar aqui presente, não é? Mário também está aqui presente, e a todos os nossos bolsistas e convidados. Mais uma vez, agradecendo ao Dr. Luiz Otávio Chimol dos Santos, gerente da Petrobras, agradecendo também a Petrobras pela essa disponibilização do Dr. Luiz Otávio. E aí eu não poderia deixar de dar o encerramento ao professor Darlan, que está com a mão levantada. Professor Darlan, por favor, faça as honras de poder encerrar esse maravilhoso webinar, o webinar do professor, do Dr. Luiz Otávio. Por favor, Darlan. Então, eu começo agradecendo a você, Antonino, que nos permite trazer esse tipo de gente para cá, quer dizer, qualificada, preparada, para ajudar nossos alunos. Os dois que eu trouxe, eu digo, foram recente, que foi Zé Roberto Schmal, não sei se você conhece lá do centro, e também foi show de bola, e teve toda essa motivação dos meninos de perguntar. Eu fico muito feliz, porque é bem dentro do que eles estão fazendo, então eles ficam todos, no teu caso em particular, era Igor, William, chegou tarde aí, foi uma pena, o bicho está mexendo com o flash trifásico agora, então é uma pena, eu vi que ele chegou depois já na fase de pergunta, ficou perdido, todos, então eu quero agradecer demais, Antonino, porque o que a gente pede, Antonino faz, assim. Eu que agradeço, eu fiquei encantado, realmente, e muito feliz, para ter alguém do gabarito do Dr. Luiz Otávio, à frente, num cargo tão importante, e nosso amigo e parceiro, muito feliz, viu? Parabéns ao Dr. Luiz Otávio, sucesso, na sua, nessa gerência, e sucesso muito, na sua função aí como pesquisador e gerente, dessa importante empresa brasileira. Muito obrigado, Darlan. Muito obrigado a todos os nossos alunos do primeiro e do segundo e do terceiro ciclo de bolsas. Um forte abraço. Deixa eu continuar agradecendo, terminei não. Não, pelo amor de Deus, me perdoe, Darlan, vou deixar para você encerrar. Olha, já estou encerrando minha parte. Darlan, por favor, faça todos os agradecimentos. Uma pessoa que eu não posso deixar de falar é Alan. Alan é uma máquina, o que eu peço ele faz na hora, precisa de uma reunião marcar. Alan é top, eu já disse que Alan tem que dar um jeito de ficar com a gente aqui, permanentemente. Então, Alan, viu, Schmal, nosso PV, nosso PRH, e o bicho é muito eficiente, não só na parte acadêmica, mas nessa parte administrativa. Aí, por fim, agradecer a presença de todos os alunos e professores e, obviamente, a você, Schmal. Schmal é o seguinte, Schmal, tem um TCC legal aqui para você ver, bora, marca aí, vamos. Tem a tese de Kelly, que foi a última que ele veio de mestrado, vamos lá, que ele está afim, e ele sempre contribui, ele diz assim, estou na administração, tal, não sei o quê, mas ele sempre faz as perguntas certas, pelo menos para os meninos na banca, todos ficam pensando e tal, então é um cara muito legal, eu lembro dele novinho, chegando da tese de doutorado, já veio para uma banca nossa e já deu um monte de contribuição. Então, todos nós éramos mais novos, eu também. Né? E
E eu quero agradecer demais ao Shmal. Assim, eu espero que a gente continue aí nessa parceria, sempre que a gente convidar, eu espero que o Shmal aceite. Né? Sempre intervenções. E a palestra hoje, eu acho que foi Lili, uma professora nova, acho que eu não sei se ela está aí ainda, ela definiu muito bem. A palestra-aula começou como uma conversa informal, evoluiu para as figurinhas coloridas. Está aí, Lili. Eu adorei, eu acho que foi ela que colocou assim no palestra-aula. Evoluiu para as figurinhas coloridas e terminou com aquela matriz maravilhosa que Igor ficou doidinho quando viu, porque é só o que ele está fazendo. Até olhando para a derivada, para não sei o quê, olhando para a jacobiana, ele ficou doidinho. Então, Shmal, muito obrigado mais uma vez. Aí, Antonino, fica à vontade aí. Eu que agradeço, pessoal. Eu estou sempre à disposição. Como eu falei, é realmente uma honra para mim, tá? Esse tipo de convite. Estou sempre à disposição, o professor Darlan sabe disso, viu, professor Antonino e demais colegas aí, eu estou sempre disponível. E como eu falei no início, né, também um pouco eu considero realmente como um retorno, né, que a gente tem que trazer, tem que devolver, né, a gente que já estudou tanto com os papers de vocês aí, já leu bastante coisa, já assistiu a aula de vocês, então ter a oportunidade aqui de contribuir de qualquer forma, para a gente é uma alegria muito grande, tá? Eu agradeço imensamente vocês, é uma honra para mim. Muito obrigado mais uma vez. Alan, tem alguma... Alan, por favor, Alan, faça o encerramento. Doutor Luiz Otávio, um enorme prazer, viu, em conhecê-lo e sua palestra, como disse a professora Liliane, uma palestra, aula maravilhosa, viu? Palavra, bota aspa aí, Liliane, tá aqui, obrigado pela palestra, aula maravilhosa, viu? Nós agradecemos do fundo do coração, viu, doutor Luiz. Alan, por favor, dê o bom dia final a todos. Bem, então, bom dia a todos. Obrigado mais uma vez ao Dr. Luiz Otávio, a todos os presentes, e nos vemos na próxima palestra. Se Deus quiser, a gente está organizando uma palestra presencial aí. Vamos ver se dá certo. Até mais, pessoal. Obrigado. Obrigado.